Olá, o programa em discussão de hoje fala sobre a proteção da Amazônia. Esse tema virou uma questão de urgência depois que notícias de incêndios ganharam repercussão internacional e foram um dos principais temas da cúpula do Grupo dos Sete, o G7, no mês passado. O tema tem mobilizado a atenção de autoridades brasileiras e estrangeiras após o anúncio pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, do aumento do número de queimadas e desmatamentos na região amazônica. Entre janeiro e 21 de agosto, foram 75.336 focos de incêndio, que foram registrados aí 84% a mais do que no mesmo período de 2018, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse número mostra um aumento de 2.493 focos. O governo nega a mudança climática e defende que as reservas indígenas e as zonas protegidas das florestas sejam abertas a atividades agropecuárias e à mineração. A Amazônia é estratégica por seu papel no clima mundial, por ser uma imensa fonte de recursos minerais e de diversidade social e biológica, aspecto que tem assumido a dimensão de valiosa riqueza em função dos avanços no campo da biotecnologia. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com José Luiz Moraes, professor de Direito Internacional e procurador do Estado de São Paulo, Magno Botelho, especialista em ecologia e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Arnaldo Rodrigues, biólogo e mestre em ecologia agroecossistema da USP. Falei certo, professor? Agroecossistema, né? Tá certo. Gente, vamos lá, vamos começar falando um pouco da importância da Amazônia, né? O professor estava dizendo que antes a Amazônia tem muito mais importância para a gente do que para o mundo. Como que é isso, professor? Exatamente. A Amazônia, Luciano, ela evapora muita água, né? Ela é um bioma de 4 milhões de quilômetros quadrados, né? Praticamente metade do território nacional. E as árvores estão evapotranspirando água o tempo inteiro, essa água que está no subsolo. E essa água vem trazida para a região sudeste e se precipita aqui. Todo o regime de chuvas nosso aqui Boa parte dele, a gente também recebe água do Oceano Atlântico, mas é um dos pilares do nosso regime hidrológico aqui. Então, a importância regional da Amazônia para o Brasil, principalmente para a região sudeste, que é o maior PIB, maior renda per capita do país e mais densamente povoada, né? A gente tem uma necessidade de água per capita muito grande, né? E a gente, há uns 4 anos atrás, a gente passou um aperto por conta a chamada crise hídrica. Da crise hídrica, exatamente. Então, no âmbito global, a Amazônia ela é muito importante porque ela é um enorme estoque de carbono atmosférico. Metade da biomassa das árvores é carbono, né? Então, quando ela é desmatada e queimada, esse carbono vai para a atmosfera na forma de CO2 e contribui para o aquecimento global e para a mudança climática, né? Mas isso é um impacto ambiental negativo que é difuso pelo planeta todo. O aumento da temperatura vai ser para todos. Mas para o Brasil, a grande importância dela, né, imediata, é como um dos motores hidrológicos que ajuda a regular o regime de chuvas aqui na região sudeste. Cada quilômetro quadrado de Amazônia que a gente desmata, a gente enfraquece esse motor hídrico que nos abastece de chuva aqui na região sudeste. Então, sem a Amazônia, a gente diminui muito o volume de chuva, a gente vai ter uma seca na região sudeste e o nível dos oceanos pode aumentar, a gente vai ter aquecimento global, quer dizer, só tragédia, professor. Se a gente olha na latitude que São Paulo está, que a região sudeste está, a gente tem deserto na África e deserto na Austrália. Por que aqui não é deserto? Por causa da Amazônia. Por causa da Amazônia, exatamente. A gente tem, professor, a questão indígena muito forte aí, né? Eu estava falando aí a questão da mineração, exploração da Amazônia para a agricultura, né? Só que a gente tem aí mais de 100 milhões de hectares de terras que poderiam ser aproveitadas para a agricultura sem desmatar a Amazônia, né? Como é que o senhor vê essa questão aí do avanço da agricultura, plantio de soja e outras culturas em cima da Amazônia e essas queimadas que estão acontecendo por aí? Bom, primeiro, plantação de soja na Amazônia já é um erro. Ninguém quer plantar soja na Amazônia, só quem não sabe o que é soja e Amazônia. Esse é o primeiro fato. E sobre a questão indígena, nós temos que reconhecer que é um povo pré-existente, que convive com essa floresta antes da chegada dos europeus. Só um minuto, mas a Amazônia está sendo... Mato Grosso era a Amazônia. É a parte do Cerrado que está sendo invadida pelo... Mas eu estive lá várias vezes. Isso. Mas... Vários fazendeiros desmataram a Amazônia para plantar soja, então, sim, professor. O que vai acontecer é que eles vão plantar soja um período muito curto
Não adianta você fazer uma plantação, fazer 2 colheitas e ter que abandonar a terra. Esse é um dado econômico, né? Não vamos nem pensar na questão ecológica, um dado econômico. Então, a soja não é o plantio correto para esse tipo de região. Se, na melhor das hipóteses, que também é errado, seria desflorestar áreas de planícies menos inundadas para a plantação desse tipo de semente. Mas, voltando a falar sobre a questão indígena, do conhecimento tradicional e do próprio conhecimento não científico, o conhecimento que a ciência nem conhece. A Amazônia é uma biblioteca de conhecimentos que nós não podemos perder. Ali, como o professor disse, existe uma biodiversidade muito grande, não conhecida, e várias espécies. Quando a gente fala de biodiversidade, as pessoas pensam em grandes animais, mas não. Bactérias, fungos, insetos são fundamentais para o equilíbrio de todo o ecossistema, que participam dessa aula rápida que o professor deu sobre a questão climática. Os insetos, eles colaboram diretamente com a polinização da floresta, servem de alimento para outros animais. Então, existe toda uma ligação na cadeia alimentar que faz com que isso tenha um determinado equilíbrio, que não foi feito pela mão de alguém. É resultado do desenvolvimento da própria floresta. Quando você corta a floresta amazônica, você não tem uma regeneração como se você cortasse um capim em algum lugar. Essa regeneração, para ela se tornar novamente uma floresta, pode demorar muito tempo, né? E os índios que vivem em toda essa região, a Amazônia envolve 9 países que fazem parte da Amazônia, e a Amazônia Legal, que são 9 estados. É muito maior do que a Europa inteira. Então, essa relação de conhecimento dos índios e do não conhecimento da ciência sobre essas coisas é um hiato que nós estamos tentando chegar para conseguir usar a floresta sem precisar decapitar toda a floresta, cortar todas as árvores. E é uma história que você está falando aí que a gente pode perder, né, se a gente continuar com esse avanço. Estamos perdendo. O Brasil se falava mais de 250 dialetos diferentes. Todo mundo pensa que no Brasil se fala Tupi-Guarani, né? Não é. Tupi-Guarani é um tronco linguístico, G é um outro tronco linguístico de lá, principalmente do norte. E quando nós falamos de Amazônia, se você está andando lá, você nem sabe se você está no Brasil ou fora do Brasil, porque é uma floresta que não tem uma cerca dizendo. E a gente tem comunidades indígenas que nunca foram contactadas, né? Que estão lá isoladas na floresta. Comunidades não contactadas e muita forma de vida não conhecida. Agora descobriram uma nova enguia que produz, acho que 5 vezes mais energia do que as enguias que foram descobertas há mais de 80 anos atrás. Então, como que isso chega até o INCOR aqui em São Paulo? Essa que é a pergunta da população. Como que um inseto que serve de alimento para um animal na floresta chega até o transplante cardíaco, né? E tem toda uma lógica de conhecimento. A maior parte dos medicamentos existentes, eles são derivados de produtos da floresta ou de produtos de insetos ou do resultado das duas coisas. Não existe um remédio que o biólogo ou o médico chega lá no laboratório, hoje eu vou inventar um remédio para dor de cabeça. E o mais clássico é a aspirina, né? Que vem da casca, o anti-inflamatório mais antigo conhecido, que vem da casca do salgueiro, né? Então, a aspirina, o professor lembrou muito bem, é um remédio que ninguém imagina que faz parte de um produto da floresta. E tem muito mais, óleo de copaíba, que todo mundo conhece. Que é um excelente para hoje, se você pegar o chocolate que todo mundo come e pegar os trabalhos de um professor chamado Balé, né, que fez um estudo
toda a plantação desse tipo de árvore foi feita por mãos humanas, por índios. Então isso nos leva a entender que a ciência é uma coisa extremamente nova. Ela começou a ser sistematizada mais ou menos lá para o 1600, né? E os índios estão aí há muito mais tempo. Com certeza. E aí, professor, a gente tem uma questão que está repercutindo no mundo inteiro, né? Que foi essa reunião do G7, essas brigas que estão acontecendo, fala-se em internacionalização da Amazônia. Só que é professor de Direito Internacional, né? Existe aí sempre medo da gente perder a soberania da Amazônia. Não sei nem se é uma questão importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco do ponto de vista internacional, essa reunião que teve do G7, teve uma cúpula agora na semana passada, né, dos países amazônicos aqui na América do Sul. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco do ponto de vista da geopolítica internacional. Primeiro nós temos que saber que o meio ambiente é um direito difuso, né? Nós estamos falando aqui do impacto que tem queimadas na Amazônia, aqui no estado de São Paulo, mas impactos que a queimada da Amazônia vai ter no mundo inteiro. Então, o que é ser um direito difuso, antes de tudo, né? É algo que é mais do que individual. É um direito que não pertence a mim, não pertence a ele, mas pertence a todo mundo, né? Nós temos que ter a noção de que a Amazônia, ela é, ao mesmo tempo, 40% do nosso território, portanto, um lugar em que nós exercemos a nossa soberania e que outros estados têm que respeitar isso de forma muito clara. Obviamente que a fala do presidente da França, ela foi, de certa forma, atentatória à nossa soberania. É absurdo nós pensarmos em internacionalizar uma parte tão grande do nosso território, e não só do nosso território, como nós estávamos falando agora há pouco, de 9 estados soberanos. A Amazônia não é só uma Amazônia brasileira. Inclusive a França, né, que está ali na Guiana. Sim, inclusive um pedaço da França ultramar, que é a Guiana Francesa, que é aqui nossa vizinha. Eles estão dando, inclusive, acesso às mineradoras ali naquela região, né? É um assunto que está sendo discutido hoje a respeito dessa exploração de mineradoras na França ultramar, que fica aqui do lado, né, que é nossa vizinha, com a nossa maior fronteira, a maior fronteira com a França é com o Brasil, a Guiana Francesa aqui, né? O que essa discussão no G7, o que essa polêmica mundial traz para a gente à tona em relação à necessidade da gente proteger a Amazônia, a necessidade da gente ter leis que trabalhem isso, não só a conscientização da população de uma maneira geral? Antes de tudo, nós temos que pensar o seguinte: primeiro, nós vivemos numa república. O que quer dizer isso, né? Que as coisas são de todos, as coisas não são do governante. O governante não é dono do Brasil, o governante está lá como mandatário nosso, certo? Para tomar conta daquilo de acordo com a vontade da lei. E a nossa principal lei é a Constituição. E a Constituição é muito clara no 225, no seu artigo 225, de ser uma obrigação de todos, mas em especial do Estado, a proteção do meio ambiente. E ela faz menção clara à proteção à Amazônia como um bem de todos, como um bem da humanidade, mas, de novo, né, parte da nossa soberania, parte de nosso território. Então, o discurso contrário a isso é um discurso, antes de tudo, inconstitucional. Não é a vontade do governante imediato que pode ser levada em consideração, mas sim a vontade da própria Constituição. A Constituição Constituinte, lá em 1988, ele aponta uma direção. E qualquer tomada de direção oposta é afronta à nossa Constituição e à nossa legislação. Além disso, eu estava falando que essa fala do presidente Macron foi, de certa forma, atentatória à soberania desses 9 estados, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma obrigação, tanto constitucional como internacional, de bem cuidar desse patrimônio que brasileiro, sim, mas que também vai ter um impacto na saúde mundial, na saúde do meio ambiente no mundo inteiro. Nós não conseguimos isolar a Amazônia nem nacionalmente, e nem as consequências dessas lesões à Amazônia conseguem ser nacionalmente controladas. Ela tem impactos mundiais. Então nós temos que, primeiro,
cumprir a nossa Constituição, né? Antes de até buscar no direito internacional, nós temos no direito nacional mecanismos para organizar e para limitar e para obrigar o governo brasileiro a cuidar da Amazônia como a Constituição manda. E segundo, nós temos uma obrigação mundial, né, de cuidar desse meio ambiente que tem um impacto para um sem número de pessoas. É uma excrescência nós falarmos em internacionalização da Amazônia, porque, como eu falei para vocês, é atentatório contra a nossa soberania. Seria como nós tratarmos a Amazônia como nós tratamos da Antártica, entendeu? Com tratados internacionais que estabeleceram que aquela região, que aquele território, é um território internacional. O que é um absurdo, porque, como nós falamos, 40% de todo o nosso território está nessa região. Então, assim, ao mesmo tempo, nós temos que fazer a nossa lição de casa e cumprir a nossa Constituição. O cenário, os países, outros estados, têm o dever de respeitar a nossa soberania, mas também nós temos o dever de cumprir tanto nossa Constituição como tratados internacionais do qual nós fazemos parte, né? Outro dia há uma acusação agora, né? O que eles estão querendo? Mandando dinheiro para cá. Ninguém manda dinheiro de graça para lugar nenhum, né? Essa acusação. Ora, esse investimento, eles decorrem de tratados internacionais em que esses estados foram obrigados a colaborar com a preservação da Amazônia, inclusive porque eles têm um impacto de poluição enorme, de emissão, não só no passado, como no presente também, né? De emissão de carbono elevadíssimo, e por isso, por pactos internacionais, eles se obrigaram a ajudar, inclusive financeiramente. Então ninguém está dando nada para ninguém. Na verdade, estão cumprindo deveres internacionalmente realizados outrora. Certo? Então, a Alemanha, a Noruega, do fundo da Amazônia, esse dinheiro não é uma bondade de um país e esse dinheiro não pode ser negado pelo Brasil. Isso também tem que ser muito bem explicado. Não pode o governante abrir mão de algo que não é dele. Ele tem a obrigação de receber, porque, inclusive, vou te dar como um exemplo, são vários os exemplos de tratados internacionais que falam sobre isso, mas eu vou pegar aquele que foi feito aqui, a ECO 92, né? O princípio 16, 17 e 18 da ECO 92, que foi um grande tratado, importantíssimo, e que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, no ano de 1992, ele prevê expressamente essa obrigação que todos os países têm, de ajudar, de auxiliar, inclusive financeiramente, a um auxílio emergencial do meio ambiente, como é o que está acontecendo com essas queimadas aqui no Brasil. Tá certo, professor. Agora, a gente estava falando sobre as queimadas, o aumento das queimadas esse ano em relação ao ano passado. O que esse aumento, esses focos a mais de incêndio, de uma maneira geral, o que os incêndios florestais fazem hoje dentro do ecossistema amazônico? E a gente já viu aí, por exemplo, em São Paulo, um dia que fez-se noite durante o dia. Queria que o senhor falasse ambientalmente, falando quais são as consequências dessas queimadas, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo. Bom, primeiro, a queimada ela faz parte do ciclo do desmatamento. Então, o que é que o desmatador faz? Ele vai lá e retira as árvores de maior valor comercial, né? A floresta começa a ressecar, perder a umidade, toca fogo, e o que é que toma conta depois daquela área que foi desmatada e queimada? O pasto. Porque, como ele falou, o solo da Amazônia, por incrível que pareça, por mais que ele tenha uma floresta exuberante, ele é frágil. Ele é pobre. Ele não é como o que você viu no Mato Grosso, eram manchas de cerrado que foram desmatadas para fazer plantio. Porque o cerrado, sim, apesar dele ser uma vegetação mais arbustiva, ele é rico em nutrientes, que esses nutrientes não estão disponíveis para as plantas, porque por causa da acidez do solo, mas ela é facilmente corrigida. Então você corrige a acidez do solo e o cerrado vira uma região super produtiva do ponto de vista agrícola. Então, é uma grande... a gente pode até dizer que é uma gestão temerária dos nossos recursos naturais permitir esse tipo de atividade, desmatar para depois extrair madeira de maneira ilegal, né, e colocar um pasto que vai ter baixíssima produtividade. Produtividade de cabeças de gado por hectare nos pastos da Amazônia é algo 5, 8 vezes menor do que a gente tem aqui na região sudeste do Brasil. Então, Luciano, a queimada que a gente tem, né, ela simplesmente simboliza
né, o fim desse ciclo de desmatamento, quando a terra efetivamente vai passar a ter outro uso, que no geral é o pasto. Tá? E os efeitos que a gente tem são óbvios. O primeiro imediato, que a gente sente no curto prazo, é que do mesmo jeito que os ventos trazem essa chuva para cá, vai trazer essas partículas de fuligem também. Né? E isso causa morte prematura. 1.400.000 pessoas morrem por ano de morte prematura no mundo todo, né? E boa parte dessas mortes, devido à poluição atmosférica, e boa parte dessas mortes está relacionada tanto à queima de combustíveis fósseis, quanto à fuligem das queimadas nessas regiões. O estado do Amazonas decretou calamidade, não foi? Inclusive em relação a isso. Né? Então esse impacto é altíssimo. Tanto, a gente tem tantos impactos de curto prazo na saúde das pessoas, quanto impactos de médio e longo prazo no nosso clima hidrológico. O que a gente pode fazer, no primeiro momento, para diminuir essa quantidade de queimadas? Que tipo de política o senhor vê no horizonte hoje brasileiro que é possível acabar com tantos focos, né? Foram mais de 75 mil focos de queimada esse ano, até agosto, né? Quer dizer, esse número deve ser bem maior agora. E tal. O que é preciso fazer ambientalmente falando, trazer isso para a questão política? Assim, as pessoas gostam de falar, as queimadas, se a gente vê a média dos últimos 15 anos, as queimadas não estão tão mais altas assim. Ok, concordo, só que as médias não contam toda a história. As queimadas, o desmatamento e as queimadas na Amazônia vinham numa descendente. E né? De repente, o que é que preocupa os ambientalistas hoje? É uma reversão de tendência. Ela vinha caindo e agora ela deu uma guinada desse aumento. Né? Então, a Amazônia ela tem algumas características que dificultam o controle dessa região. Primeiro, é uma região pobre, né? Junto com o Nordeste, são os estados mais pobres do Brasil. Tá? E ela tem uma densidade populacional muito baixa. Então, o esforço de fiscalização é muito grande. E a gente tem um instrumento que foi negociado durante a reforma do Código Florestal, que é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. O proprietário rural ele tem que fazer o cadastro da sua propriedade e entregar no INCRA. Assim, qual que é a importância do CAR? Para o produtor rural, nesse acordo que foi feito, que ainda não foi cumprido, porque o prazo do CAR, dos proprietários fazerem o CAR, sempre foi postergado. Uns 2 meses atrás, o governo mandou uma emenda para o Congresso solicitando que o CAR não tivesse mais prazo definido. Ou seja, como é que você faz uma política para fazer o cadastro ambiental rural e ela não tem prazo? E é extremamente desigual. Alguns estados têm grande registro junto ao CAR e outros têm um pouco menor. Exatamente. Né? Então, a importância do CAR, o benefício para o proprietário rural é que ele tem acesso a crédito mais barato. E o benefício para o enforce ambiental, da legislação ambiental, é que você consegue atribuir responsabilidade. Como é que você vai penalizar alguém se você não tem responsabilidade? Né? Isso a gente está falando dos mecanismos de comando e controle. Né? A gente precisa ter uma força de policiamento maior. Já que o governo mandou os quartéis de selva combater os incêndios, por que não envolver esses quartéis também na fiscalização? Né? E a gente precisa também, pelo fato da Amazônia ser muito grande, né, ter uma densidade populacional muito baixa, a gente precisa de mecanismos de mercado. A gente precisa avançar na certificação da carne, para as pessoas poderem escolher, ter direito de escolha. Né? Eu não quero consumir carne de região onde teve desmatamento ilegal. E o que acontece quando você faz isso? Quando a certificação avança? Você gera uma agenda positiva, onde os próprios proprietários que produzem de maneira correta, eles vão policiar o ambiente. E pega pela questão da produção e do bolso dessas pessoas que estão desmatando. Você quer ter acesso a mercados? Ok, produza de maneira ambientalmente correta, que as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso. Né? É mais caro produzir de maneira ambientalmente correta. Já impera na União Europeia. Exatamente. O Brasil não consegue mais exportar, por exemplo, papel de área de desmatamento. Olha que interessante, por causa da exigência europeia da certificação FSC. Ou seja, quem desmatar não vai conseguir exportar esse papel. Quer mercado? Ok, ótimo, a gente paga mais por isso. Produza de maneira ambientalmente correta. Professor, e a questão mineral? Né? Existe um interesse ali pela mineração, por riquezas da Amazônia. Qual que é a análise que o senhor faz dessa questão? Bom, esse é um assunto que começou com a chegada dos europeus, né? A mineração só era diferente, mas o ouro, resultado de mineração, que era tratado pelos indígenas como uma pedra qualquer. E foram levadas daqui da América do Sul inteira
quase todo o ouro que anda pelo resto do mundo. Mas chegando nos dias de hoje, você percebe o seguinte: existiriam formas de exploração? Lógico, pode existir formas. Não é essa que está sendo discutida. A divulgação que o Estado está fazendo sobre como explorar é exatamente o oposto ao que o professor de Direito acabou de dizer. Existe, antes de qualquer coisa, artigos constitucionais suadamente conquistados em 1988 que precisam ser uma barreira para algumas declarações do governo de que vai lá, desmata e explora. Primeira coisa, para fazer uma exploração mineral, você tem que ter autorização do governo central, não é do governo da Amazônia ou de Taquatinga, de uma cidade. Você tem que ter do governo central. E a maior parte da exploração que causa seríssimos problemas é feita por ninguém. Ou seja, esse cara está explorando lá, mas ninguém sabe nem quem é. São os garimpos? Os garimpos clandestinos, que entram 300 pessoas em um único dia, armados, fortemente armados, com maquinário pesado, abrem estradas e começam a danificar a floresta, a terra, poluem os rios, matam várias espécies, né, de peixes que alimentam dos ribeirinhos, que não tem mais o que pescar, que causa o desnível entre as corredeiras na Amazônia. Elas são sazonais, nem sempre você tem o rio Amazonas. Quem vê o rio Amazonas, imagina que todos os rios da Amazônia são como o rio Amazonas, mas não é nada disso. Tem o rio Amazonas e aí tem milhares de pequenos rios que não são tão bem formados como o Amazonas. Além disso, o professor estava explicando sobre a questão dos mantos, né, da fumaça que anda por cima da floresta. E tem os rios que andam por cima da floresta, que andam no ar, que também funcionam para garantir a umidade do resto do nosso país e também de grande parte do mundo. E tem os rios subterrâneos. Isso tudo tem uma sinergia. Você não pode entrar lá e fazer um buraco, lavar tudo com maquinário e jogar essa terra que está aqui dentro do rio. Quando você faz isso, você muda toda a circulação de todos os ambientes, mexe diretamente com o ecossistema. Então, é uma coisa muito fácil de ser entendida e muito fácil de ser fiscalizada, porque você tem as fotografias do INPE. A fotografia do satélite é um fato, não é uma ilusão. É alguma coisa que já aconteceu. Este programa aqui, amanhã, é um fato. Hoje ele ainda está acontecendo, mas amanhã ele é um fato. Se vai estar na internet, né? Ele vai estar lá, já aconteceu. É a mesma coisa que a fotografia de um satélite do INPE ou da NASA, que é acima do INPE. Não em qualidade e quantidade, isso é insignificante, mas uma sobrepõe a outra. Você tem como ver o que está acontecendo na Amazônia, o governo central, agora, nesse instante, entrar no sistema e ver o que está acontecendo agora. Fala, olha, 16h30, horário de Brasília, sei lá que horas é na Amazônia, está acontecendo o início de um foco de incêndio em tal latitude e longitude. Não só o governo central, mas o governo americano, o governo das principais potências que tem satélites e que podem monitorar. Quem tem satélite consegue monitorar. Professor, a gente vai continuar esse assunto depois do intervalo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com um programa em discussão que hoje fala sobre a proteção da Amazônia. Aqui no estúdio, José Luiz Moraes, professor de Direito Internacional e procurador do Estado de São Paulo, Magno Botelho, especialista em ecologia e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Arnaldo Rodrigues, biólogo e mestre em ecologia agroecológica.
ecossistema da USP. Gente, vamos começar esse bloco agora. A gente conversou aí rapidamente com o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ele falando um pouco da importância do INPE, né, e tal. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. Dados do INPE agora saiu também dos focos de queimada na Amazônia. Como é que o INPE vem monitorando a questão lá dos matamentos na Amazônia? Olha, o INPE ele tem um histórico muito bom em termos de produção desses dados, desse monitoramento. E agora vai ser melhor ainda, nós temos trabalhado com o Ministério do Meio Ambiente. Então, o IBAMA é o nosso cliente, vamos dizer assim, como o INPE, sendo o fornecedor. E agora nós estamos trabalhando em conjunto, primeiro, para melhorar o monitoramento com a adesão de mais satélites, né, o que eu espero que melhore, inclusive, as oscilações de dados de alertas de desmatamento ou do próprio desmatamento. Lembrando que o DETER é alerta, não é desmatamento, e o PRODES trata de desmatamento propriamente dito. Assim como de queimadas, né, você tem alertas de quentes, né, de pontos quentes e queimada propriamente dita. A gente vai somar mais dados com isso, então vai melhorar na análise também de dados, né? E o resultado de tudo isso vai ser aplicado no combate lá em campo, né? Ao desmatamento, a queimada e assim por diante. Então o INPE está aí para prestar um serviço para o país, já tem prestado um ótimo serviço há bastante tempo, vai continuar a prestar um serviço ainda melhor agora com a participação do Ministério do Meio Ambiente junto conosco nessa luta aí. E também o Ministério da Agricultura, com dados também, ele pretende somar esses dados todos. Pessoal, quem quer comentar essa fala dele? Antes de tudo, repetindo aquilo que nós falamos, né, a obrigação do governo é ter um discurso pró-proteção do meio ambiente e não diminuir o impacto disso com um discurso que muitas vezes vai ser encarado por aquele que está na floresta amazônica como uma permissão velada de que ele pode desmatar, né? Ou de que os dados são incorretos, ou de que nós não estamos tendo essa realidade que o mundo todo está encarando. Como o professor disse, é um fato, não é uma alevosia, não é uma acusação vazia. Nós temos fatos que demonstram o aumento desse desmatamento e a obrigação do governo brasileiro, inclusive, é uma obrigação que está na Constituição, é a de ensinar a proteção, né? O ensinar a proteção não é só ensinar em sala de aula, mas é sim no discurso proteção do meio ambiente. E nós estamos fazendo o contrário. Acho que essa é a principal coisa que a gente tem que observar. Eu não consigo analisar essa fala do ministro sem pensar o que ele falaria de diferente nessa situação de pressão, né? Foi demitido da direção do INPE um cientista de enorme envergadura técnica, né? E foi colocado um oficial da aeronáutica que ele mesmo falou que isso aqui não é minha praia, né? Então, pela retórica do governo no passado, né, de criar inimigos onde não existem e se oferecer como solução. Os ambientalistas não deixam o agronegócio prosperar. Isso não tem subsídio em dados reais, né? Os próprios grandes ruralistas, grandes produtores do agronegócio estão contra a política ambiental do governo, né? Então, eu acho que esse governo tem uma retórica ambiental que, graças às pressões internacionais e da sociedade, está mudando. Né? Essa retórica está sendo deixada um pouco de lado, mas eu ainda não consigo ter muita esperança que a gente não vai ter, por mais que o monitoramento melhore, né? Por mais que a gente tenha algum outro desenho institucional que agilize esse monitoramento, a gente tem sempre a questão da censura dos dados, né? Então esse governo tem feito isso com vários órgãos técnicos. O estudo sobre drogas da Fiocruz que já foi investido, o resultado o governo desmereceu. Então, a gente tem um caso clássico de quê? Onde os políticos estão cerceando os seus técnicos, os seus cientistas. O resultado disso nunca é uma coisa boa, né? Então, veja o filme do Tubarão, né? É o caso clássico disso. Um cientista dizendo que não pode, mas os caras, não, vamos. A gente sabe que realmente isso é a crônica de uma tragédia anunciada. Professor. Bom, primeira coisa, o INPE não é do Estado, né? O INPE é uma conquista tecnológica que ainda bem que está no Brasil. Essa é a primeira coisa. E nós temos que cuidar do que nós conquistamos num país que tem tanto problema de seriedade, em que o parlamento e o presidente ficam discutindo coisas que nem o público consegue saber por quê e nem parte do parlamento
consegue saber por quê. Então, o INPE como eu havia dito, é um aparelho que pode ser usado, um aparelho como a base para que o próprio governo tenha o que fazer no seu projeto de governo. Mas aí eu pergunto para todos aqui, qual é o projeto? Esse é o problema. Qual é o projeto? Porque se você disser, olha, tem um projeto de cortar toda a mata da Amazônia para plantar soja, é um projeto. Mas qual é o projeto? Essa é a principal questão. Não existe um projeto dizendo, vamos fazer esta etapa, depois esta, aquela, sei lá o quê. Na época do governo militar, da ditadura, foi aberta uma estrada transamazônica que acabou levando nada a lugar nenhum, em boa parte. Na década de 80, o ministro Jarbas Passarinho, que foi ministro de 2 pastas durante o governo militar, ele foi o grande defensor da questão indígena. Foi no Congresso, foi no Parlamento e defendeu isso antes de 88, né? Acho que foi em 88, por aí, 87, 88. Né? E aí, voltando para o INPE, o que é o INPE? O INPE é exatamente o desenvolvimento das formas de proteger o nosso país. Não é o país do presidente da República ou o país do Arnaldo, é o país de todos nós. Uma ação mal pensada ou simplesmente falar, pode botar fogo, que foi o que aconteceu o dia que saíram vários motoqueiros e colocaram fogo em tudo, é uma ação de terrorismo, né, que o governo pode perder o controle disso. Por enquanto, ele tem controle do que está acontecendo pelos fatos que ele está vendo. Mas existem formas de se perder o controle sobre todas as ações. E aí, nem o que você fala, nem o que acontece tem qualquer lógica. Aproveitar que nós temos cientistas de boa qualidade, muito boa qualidade, temos órgãos que conseguem conversar com os melhores órgãos de outros países. A NASA consulta os dados do INPE. Não é que a NASA é melhor que o INPE, ela precisa dos dados do INPE, porque o INPE está monitorando há muito tempo e esses dados, você não olha para uma fotografia e acha que tudo está resolvido. Você tem que pegar várias fotografias e fazer o estudo que o professor falou. Esta época, o ministro de Meio Ambiente disse que agora o problema está sendo resolvido, que vai começar a chover, não é que está sendo resolvido. E tem partes da Amazônia que, quando seca, ela seca realmente. Nesse momento, se você puser fogo numa área do tamanho desse tapete, você consegue transformar numa catástrofe. Agora, com a chegada das cheias, das chuvas, isso vai diminuir, mas a floresta não será recuperada, né? E as pessoas que entraram na floresta para fazer isso, elas estão soltas por aí, né? Não vão deixar de fazer por causa que nós estamos fazendo esse programa. Isso precisa da intervenção do Estado. O Estado é a nossa segurança. Quando o Estado perde o controle, nós da ciência e a população perdem o controle também. E aí, se eu colocar a minha cabeça para funcionar, ele a cabeça dele, ele a cabeça dele e você a sua cabeça, nós vamos deixar de ser uma nação para ser apenas um monte de cabeças tentando fazer alguma coisa. Nós vamos bater a cabeça um na cabeça do outro. Por isso que existe o Estado. Ele tem o dever de controlar, né? E o parlamento a obrigação de discutir as coisas. Então, o executivo não pode simplesmente ordenar. E o parlamento tem que parlamentar, conversar e discutir com a sociedade o que fazer, que não está acontecendo. Certo. Agora, professor, falando um pouco dessa questão da geopolítica aí no ambiente brasileiro, né? A gente tem aí 9 governadores que estão se juntando, que foram aí até o governo federal, né? Enfim,
que estão discutindo, inclusive, como receber a ajuda externa de uma forma independente, né, vendo essa legislação. Como é que é esse equilíbrio de forças hoje entre esses governadores desses 9 estados, o governo, a questão amazônica? Como é que isso pode se encaminhar aí nesse xadrez aí? Na verdade, é um xadrez mesmo, né? São players que exercem os seus papéis de uma forma muito importante, de geopolítica, de estratégia mundial mesmo, né? Quer dizer, você vê a importância de 1/3 dos governadores da nossa federação irem ao governo federal e pedir uma mudança da sua atuação política, né? E falar, nós precisamos desse dinheiro. Primeiro que é aquilo que nós falamos há pouco, né? O dinheiro, nós não podemos abrir mão daquilo que não é nosso. Aquilo é da República Federativa do Brasil, não é do governo federal, é diferente. Esse dinheiro vai para os governadores e esse dinheiro é uma importância muito maior do que aquela que foi transferida pelo governo federal para fazer o combate a esses incêndios, quer dizer que é algo absolutamente necessário. E segundo, que também nós perdemos algo que nós tínhamos até poucos anos atrás, que era uma posição de soft power. O que é isso, né? Ninguém tem Amazônia. Só o Brasil tem. O Brasil e os 9 estados soberanos que estão em volta aqui, nós temos um bem, uma riqueza que ela só vale em pé. Né? Um pasto pobre em nutrientes, um campo de soja ou algumas cabeças de gado não valem absolutamente nada. Nós temos algo que é preciosíssimo e que coloca o Brasil como um player importantíssimo no cenário mundial, graças a isso. E graças a isso apenas enquanto estiver de pé. Apenas enquanto for a maior biblioteca biológica que existe no mundo hoje em dia, né? Quer dizer, quanta da tecnologia do futuro depende do que nós temos hoje da Amazônia de pé, com a quantidade de... Todos os medicamentos mais modernos hoje, imunobiológicos, dependem disso, para serem inventados ainda no futuro. Se nós terminarmos isso agora, é você matar literalmente a galinha dos ovos de ouro. Nós vamos deixar de ser um importante player mundial, um importante país no cenário mundial, exercer o nosso soft power, que nós exercemos durante muito tempo, mostrando com um discurso de preservação da Amazônia, nós ganhamos muito mais dinheiro, e é isso que nós estávamos falando antes do programa começar, que tudo é about the money, né? Tudo é a respeito do dinheiro. Infelizmente. Infelizmente, mas nós estamos trocando uma fortuna por pedacinhos de espelho, né? Por o que os índios aconteceu com os índios quando o Brasil foi conquistado, né? Quer dizer, nós estamos vendendo a troco de nada. E isso é dinheiro e poder que vai para o espaço. Né? Então, nós temos que recuperar essa posição geoestratégica. Nós temos aqui uma quantidade de água, né, brutal, acho que a maior quantidade, aí o professor vai falar muito melhor do que nós sobre isso, e o bem que vai ser mais valioso daqui a alguns anos, algumas décadas, vai ser exatamente isso. Não vai ser petróleo, não vai ser absolutamente nada. E nós estamos em cima da maior reserva de água potável do mundo e nós estamos querendo destruir isso hoje. Professor, a gente vai perder a Amazônia. Eu sempre gosto de fazer um exercício de futurologia para os próximos anos, né? Porque a gente está aqui agora, mas a gente tem que pensar nas próximas gerações, a gente tem que pensar nas pessoas que vão habitar, que vão estar aqui daqui a 50, 100 anos e tal. A gente vai perder a Amazônia? Essa é uma pergunta muito complicada, eu sei, mas nesse ritmo atual que a gente está, né? Se desmata um pouquinho a cada ano. Em quanto tempo a gente perde a Amazônia e o que a gente precisa fazer já em relação a essa questão? Nesse ritmo, a gente perde metade na Amazônia até aproximadamente 2050, 2060. Amanhã, professor. 2050 está aí já. Está aí. Agora, você tocou no ponto que eu já estava pensando. A maneira com que esse governo lida com a Amazônia é uma mistura de ressentimento com falta de visão estratégica. Né? Ressentimento porque ele identifica inimigos nos ambientalistas. Né? E é falta de visão estratégica pelo seguinte: você desmatar a floresta amazônica para produzir mais alimentos, por mais que ela tivesse a fertilidade de um cerrado, quando a gente analisa as curvas de crescimento demográfico mundial, a humanidade está começando a entrar numa fase de estabilização. Ou seja, a gente está diminuindo o crescimento de demanda por alimentos.
Então a gente vai desmatar a Amazônia sob o pretexto, né, de produzir, a gente precisa produzir alimentos para esse pessoal, claro que precisa, mas a gente vê hoje, curva de crescimento populacional mundial está estabilizando. O Brasil vai parar de crescer a partir de 2050, Sim, 2060. no começo do século passado, a gente tinha aproximadamente um pouco mais de 6 filhos por casal. Hoje está em torno de 2. O Brasil também está chegando na sua estabilização. 1,8 ou 1,7. Isso. Coisa assim. A Europa não cresce mais, o Japão não cresce mais. Inclusive, esses países agora estão estimulando a natalidade e a imigração, né? Eles estão precisando de imigrantes, por isso que alguns países europeus absorveram as primeiras levas de imigrantes sírios, né? A Alemanha, mais de 500 mil sírios foram acolhidos, também não só por uma questão humanitária, mas também que eles estão precisando de gente para fazer a economia rodar. Então, a gente está num cenário que quando a gente olha para o futuro, quando a gente vê como a demografia mundial está se comportando, quando a gente vê que a obesidade hoje é a epidemia, a obesidade hoje mata mais do que a fome, né? A gente vê que realmente a gente está gerindo de maneira presente e uma visão estratégica muito de curto prazo para a Amazônia. A gente esquece, as pessoas esquecem que o desenvolvimento sustentável, ele não é uma coisa de visão de eco-chato, eco-xiita, não, ele é uma visão de lucro de longo prazo. É isso que as empresas querem, maximizar seu valor ao longo do tempo. E quando a gente destrói esse ativo natural, que nos presta inúmeros serviços ambientais, a gente está dando um tiro no pé. Você acredita que em 100, 150 anos a gente perde a Amazônia? Eu acho que não. Eu acho que o que é que a gente vê no capitalismo? O capitalismo está evoluindo. Então, essas exigências ambientais, sociais, etc., esses padrões de certificação estão evoluindo bastante. Não na velocidade que a gente gostaria. O capitalismo está passando por uma revolução tão lenta que a gente não consegue, olhando uma fotografia, dizer que é uma revolução, mas ele está mudando. Então, eu acredito que as políticas de consumo consciente, como já aconteceram com outros produtos, no caso do papel e da celulose, eu acho que elas vão ter um papel muito importante junto com a demanda da sociedade, junto com a pressão social que a gente tem sobre os governos para fazer que a Constituição seja cumprida. O presidente está desrespeitando a nossa Carta Magna, né? Então, já acabar com o Ministério do Meio Ambiente, a promessa de campanha, que chegou inclusive a dizer, quando já estava eleito, que ia acabar com o Ministério do Ambiente, depois entregou o Ministério do Meio Ambiente para um ministro que é competente, ele tem capacidade de execução, só que a agenda dele é outra. Às vezes era melhor você ter um ministro incompetente que não tinha capacidade de execução, com a mesma visão ideológica, que ele não consegue fazer a coisa andar. Porque por a Amazônia ser uma região erma, terra de ninguém, a maneira mais fácil de você deixar aquilo ser destruído é você afrouxar a fiscalização, não precisa fazer força. Não é que o governo está fazendo esforço para destruir a Amazônia, não, é só retirar o esforço de fiscalização, é muito fácil isso. Uma canetada você tira. A ideia não é acabar com o INPE, ou acabar com o CNPq, ou acabar... Você não precisa fazer isso, você corta a bolsa de estudo. Impede a pesquisa. Hoje, desculpa dizer, claro, mas o que o pesquisador faz? Ele passa 40% do tempo preenchendo papel para justificar onde ele usou o dinheiro com a pesquisa, que é uma coisa burocrática que atrapalha a pesquisa. E, além disso, você pode implodir os organismos, fazendo eles não funcionar. Uma leva de pesquisadores do INPE saiu, não dá para você colocar um anúncio no jornal. Precisa-se de pessoas com experiência para trabalhar no INPE. Porque são pessoas que têm uma especialização nem existe única. Essas pessoas. Isso é uma massa crítica que foi construída ao longo de investimentos em ciência e tecnologia ao longo de décadas. Então, se a gente acaba com essa geração, né, se a gente liquida isso, no futuro essas pessoas vão ter procurado outras carreiras e por aí. E você vai ter um gap para o futuro. Você está destruindo hoje, você destrói hoje a pesquisa, você não recupera amanhã. Você vai ter um gap que você vai empurrar de 2, 3 anos até, se você tiver vontade de recuperar hoje, você não consegue. Não é como só daqui 2 ou 3 Não é como reabrir uma fábrica. O que você faz? Vai para outro país, trabalhar em outro país, porque o chefe de pesquisa de genética da NASA, até uns 8 anos atrás, era uma professora formada na USP. Quem pagou para ela virar chefe de pesquisa da NASA fomos nós aqui. O Estado gastou uma fortuna para essa pessoa que era iluminadíssima, porque era uma ótima pesquisadora. Aí ela se forma e vai embora do Brasil. Isso acontece
assim, de toneladas. Se você quiser, se um pesquisador quiser sair do laboratório dele daqui, das universidades do estado de São Paulo, que são grandes universidades, e ir para a Europa, ele tem a porta aberta. Estados Unidos, China, Japão. Então, não tem dificuldade para isso. O problema é voltar para cá. E pesquisa, as pessoas não entendem. Tem coisas que demoram 40 anos e servem para os próximos 4.000 anos. E se você não fizer agora, nunca será usado. A pesquisa ela é uma coisa que aparentemente é lenta, mas ela é eterna. Ela vai servir como degrau para solucionar outros problemas, né? O Estado está, de uma forma geral, o Estado Nacional está conseguindo fazer com que a pesquisa se descole da própria educação. Porque se você não tiver como estudar, se você não tem vaga, se você não tem professor, você não tem pesquisa. E se você não tem pesquisa, você nem entende o que o professor acabou de explicar, que é a umidade da floresta de 3.200 quilômetros de São Paulo tem influência na rinite que você tem aqui em São Paulo. E é uma questão super ideológica, né? Se a gente vê os políticos, as lideranças mundiais que reconheceram o problema na Amazônia como grave, a gente tem o Trump, o Boris Johnson, que é um ultraconservador, premier britânico atual, o próprio Macron é de centro-direita e a Angela Merkel também é de direita. Então, não tem mais essa teoria da conspiração, que isso é coisa de comunistas que querem acabar com o capitalismo e nada disso. E mais, né? Se você, por exemplo, nós estávamos falando da soja. Se por um acaso a Europa deixar de comprar soja do Brasil, de quem que ele vai comprar? Na verdade, hoje o nosso principal comprador é a China de soja, né? De quem a China? Quer dizer, se a China deixa de comprar por uma resistência ao que nós estamos fazendo, de quem que eles vão comprar? Alguém vai. Poder não deixa vácuo. Então, você deixa de vender para a China, deixa de vender para a Europa, os Estados Unidos vão vender para eles. Certo? Então nós vamos perder, é um perde-perde. Nós estamos numa política de perde-perde, enquanto nós podíamos estar num ciclo virtuoso de um ganho absurdo em geopolítica, em economia, em preservação. Essa questão da soja, os Estados Unidos hoje é o nosso principal concorrente, né? Até para o mercado chinês e tal. Agora, voltando à questão da Amazônia, gente, um fato que aconteceu, né, mês passado foi aquele dia que virou noite e tal, né? E aí eu queria falar um pouco disso. Mas eu também queria falar sobre o desconhecimento que nós, brasileiros, temos dessa nossa grande riqueza que está mais ao norte da Amazônia, né? A gente está aqui na região sudeste, região mais habitada aqui do país e tal, e a maioria dos brasileiros que vivem aqui desconhecem essa riqueza e o quanto que esse desconhecimento quanto que o desconhecimento e o conhecimento podem ajudar na preservação da Amazônia hoje. Isso é fundamental, né? Porque você não cria apreço pelo que você não conhece. Então, as áreas mais urbanizadas, São Paulo, por exemplo, tem muita gente que não teve nem contato, o que tem de contato são com mata, com floresta, são parques municipais e por aí vai. Então, a gente chega nessa questão da educação como a principal força transformadora de longo prazo, né? Mas, obviamente, a gente consegue ter, por meio inclusive de campanhas educativas, uma conscientização sobre essa questão da importância das florestas. Porque parece uma coisa muito alienada, né? Nossa, mas está a 3.200 km de distância da gente, qual a diferença que isso faz? Né? Então, essa questão da questão ambiental, que ela vem sendo praticada há algum tempo nas escolas, ela é fundamental para que a gente tenha uma geração que tenha no apreço à natureza, que isso faça parte dos seus valores estéticos. Isso as pessoas só aprendem, só incorporam isso quando elas estão numa idade mais tenra, né? Quando elas são crianças ainda formando a sua personalidade. Se não for assim, a gente não consegue ter essa sensibilização. Mas os adultos que nunca tiveram contato com isso, quando eles vão para Manaus, que eles veem as enormes manchas de desmatamento, isso causa uma enorme sensibilização. Olha o que estão fazendo. Mas aquela coisa que eu acabei de falar, né? A própria Constituição, a questão da educação no meio ambiente é algo tão importante que é um dos princípios ambientais. É o dever de educar ao meio ambiente. Então, novamente, uma política pública que está prevista
na nossa Constituição. E ir no caminho contrário é descumprir a Constituição, né? Além disso, no Brasil não é só com o meio ambiente. Como eu falei agora há pouco, nós somos uma república, né? O que é república? Res pública. A coisa é pública. A coisa é de todos nós. O brasileiro, acho que até dolosamente, isso não é de hoje, é de décadas, ele não tem uma noção de que a coisa pública pertence a ele. Parece que ela pertence a ninguém. E isso é um ótimo ambiente, entre aspas, para que o desmando à coisa pública funcione. Então, você com a educação ao meio ambiente e educação à coisa pública mesmo, você começa a cuidar daquilo que é seu. Né? Aqui, ele estava falando, o máximo que nós temos em contato com o meio ambiente, primeiro, quando a gente vai para fora, a gente percebe que na cidade de São Paulo a gente não vê o horizonte. Nós não conseguimos ver o horizonte, isso é terrível. Quando a gente vai para algum lugar, vai para frente do mar, parece que abre a cabeça da gente. Nós não temos essa noção de pertencimento, de que aquilo tem um impacto direto. Nesse sentido, né, a gente maldizer a escuridão, vamos acender uma luz, ao invés de maldizer a escuridão, esse dia em que 3 horas da tarde fez-se a noite na cidade de São Paulo, eu acho que tem vai ter um bom exemplo de como isso impacta a nossa vida e de como isso é importante a gente preservar. E de como que isso é só o começo desse impacto. Antes da Eco 92, como você citou, na década de 80, houve as chuvas ácidas na Europa, que as chuvas não caíam aonde havia desmatamento. O desmatamento era bem longe, né? Era numa parte do Canadá, e atravessavam o continente, o oceano, e tinha chuva ácida, que destruiu toda a plantação de comida, né, de alimentos desculpa, eu não lembro agora do país, que teve problemas não só econômicos, mas de falta de alimento. Que é uma coisa, isso em 1980, né, década de 80, ali em 1980 até 90. Nós tivemos, então, um encontro em 1972 da ONU, que começa a discutir... O Clube de Roma. O Clube de Roma e começa a discutir a questão humana da ecologia, porque ecologia não era nem falado, era uma coisa para pesquisador mesmo. Depois, na década de 90, nós tivemos a Eco 92, que foi no Brasil. Não foi à toa que ela foi no Brasil, porque tinha um motivo, porque nós temos 40% de floresta, naquela época mais ainda, e aqui nós temos, né, a maior biodiversidade do planeta. Está certo isso, professor? Está certo, tá certo. No geral, sim. No geral, sim. Essa questão da biodiversidade é assim, complicadíssimo em discutir em poucas palavras, né? É que nem evolução. A bactéria é mais evoluída do que o homem. Ela está aí há alguns bilhões de anos e o Homo sapiens há pouco tempo, né? Mas voltando à floresta, nós temos esse distanciamento que o professor falou da floresta e a cada momento nós criamos um consumismo exacerbado muito maior e que nem serve para muita coisa, né? Você vê hoje, por exemplo, tem uma empresa de telefone que está lançando um novo telefone. Que sabe para que ele vai fazer? Tirar fotografia, engraxar sapato e tal, e também para telefonar. É o consumo pelo consumo. Todas essas coisas que acontecem na economia, elas são resultado da ecologia. A economia é um braço da ecologia e não o contrário. Até se alguém lê sobre entropia, do George Cusco, vai entender exatamente isso. O sistema econômico, ele não se regenera, né? Você compra esse vaso e aí esse vaso aqui virou o quê? Lixo quando não serve para mais nada. E muitas vezes no lixo ele vai contaminar a terra. O que acontece na ecologia? O ciclo é aberto. Tudo que você fizer vai causar problema para mim, para ele e para ele. É um ciclo aberto. É diferente da economia. Alguém vai lá e planta soja, colhe, ganha muito dinheiro, o filho desse cara talvez vai estudar na melhor escola da Europa e o seu filho, que você não plantou soja, não vai nem estudar.
Então, essa relação com o meio ambiente e essa distância que nós temos das florestas é uma distância que nós temos da atual sociedade humana. E desenvolvimento sustentável nada mais era do que quando a sua avó falava: meu filho, não deixa comida no prato, porque pode faltar amanhã. É isso. É a noção, Exatamente. é a noção de que todos nós estamos integrados, todos nós Tudo. estamos nesse ambiente Exato. vivo, que é o planeta Terra, e que a gente deve cuidar não só do nosso espaço, mas a gente deve cuidar para deixar para as outras pessoas que virão nas próximas décadas, nos próximos séculos, nos próximos milênios. Tá certo, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá.